Atos, capítulo 6, versículo 4. Em nome de Jesus. Quero estar agradecendo ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estar ministrando a tua santa palavra. Quero também agradecer ao Senhor pela vida de cada pastor, dos irmãos que estão ali do nosso lado direito, pastores, presbíteros, intercessores que têm já intercedido durante o dia inteiro pela minha vida. Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida do meu esposo, que antes de eu chegar aqui, eu em casa ainda, ele mandou: amor, eu te amo, Deus te abençoe. É assim, na conexão, ligados dia e noite, noite e dia, porque a palavra de Deus, ela vem para fazer o que palavra de homem não faz. Você acredita nisso? Então vamos à palavra do Senhor. E também quero estar dando uma boa noite para quem está assistindo essa live de pregação nesta noite, de intercessão, de adoração, que você receba daí, da sua casa também, em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra, 6, versículo 4. Mas nós perseverávamos, 6, 3, gente, eu errei. Capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio ou serviço. Pode se assentar em nome de Jesus nessa noite. Atos dos Apóstolos vai dizer sobre a igreja primitiva. Essa igreja vem com um compartimento interessante para trazer para os nossos dias de hoje, como igreja aqui neste lugar. O contexto da história do capítulo 6, ali os 12 apóstolos está separando 7 diáconos. E agora, a primeira coisa que eles falam, dentre eles, que eles precisavam de escolher, o padrão era fazer parte da igreja local. Primeira coisa. A segunda coisa é que fosse de boa reputação, ou seja, gente crente, de boa reputação, que tinha caráter. Não era crente que entrava dentro do culto e quando saía tinha mau testemunho lá fora. Era crente cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que eles priorizavam, que seja cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Gente que tem a carne dominada pela unção do Espírito. Gente que tem poder de Deus na vida. Quarta coisa, cheio de sabedoria. Alguém que soubesse usar bem do seu conhecimento que tem e a fala quando é necessário. Está entendendo que o Senhor ali, para separar aqueles diáconos, tinha alguns direcionamentos para eles estar ali trabalhando na seara e na obra do Senhor. Não é de qualquer maneira. O Senhor ali está dispersando alguns homens, e dentre eles foi o que o Senhor colocar em meu coração para ministrar para a sua vida aqui nesta noite. Estevão. Glória a Deus. Versículo 8 do capítulo 6 diz assim: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão,
Então tem alguém se levantando contra a vida de Estevão, um homem cheio de fé, diz a Bíblia, e de poder. Esse homem era um homem que fazia muitos milagres e maravilhas e prodígios. Aquele homem, ele começa a trazer uma perturbação para aquele povo, daqueles membros da sinagoga, porque a fala de Estevão, ele totalmente não só tinha fala, mas ele tinha um comportamento daquilo que ele ministrava. Estevão era um homem tão crente, pastora Cida, que quem olhasse para ele falia: ali lá vai um homem de Deus, a qual nós damos o testemunho dele. Testemunho de Estevão não era para qualquer um. Testemunho de Estevão, quem olhava para ele dizia: esse aí é cheio da presença do Espírito Santo. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, o Senhor vai levantar alguém para fazer coisas extraordinárias. Sim, mas também com as coisas extraordinárias que Ele tem para operar em nossa vida. Vai vir com a bagagem do Evangelho. Aí eu quero te dizer aqui nesta noite, que o Evangelho, esse é o Evangelho de Cristo. É esse em que Ele pregava. Ele não estava falando de si mesmo, ele estava ali já pregando a Bíblia. Ele estava falando da palavra. E aqueles homens, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão ele estava falando. E eles começam a subordinar pessoas e falsas testemunhas para vir contra a vida de Estevão. Houve uma perseguição. Esse povo da sinagoga, ele começa a excitar aqui o povo, os anciões, os escribas, investindo contra ele. E ali eles pegam Estevão e arrebatam Estevão. Arrebatam como? Começa a bater em Estevão. E leva para o conselho, para poder fazer as perguntas daquilo que Estevão estava fazendo, que eles estavam direcionando contra Estevão. Era falsa testemunha. Era alguém comprado para falar mal de Estevão. Mas Estevão não calava a sua voz. E diante desse conselho, quem olhava para a vida de Estevão, quando estamos no versículo 15, diz que fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Quem olhava para Estevão, mesmo diante da perseguição, não via alguém com raiva, não via alguém com ódio. Ele não era um rapaz que tinha ódio no coração porque alguém deu uma pisadinha no calo dele, ele se levanta com a carnalidade, não. Estevão é alguém que é tão separado por Deus, que quando foi perseguido pelo povo da sinagoga, ele fita os olhos para o alto, para ver de onde viam o socorro dele. Está todo mundo abismado. Está todo mundo percebendo que ele era diferenciado. Está todo mundo percebendo que para a vida de Estevão não tinha sido fácil até ali. Até aqueles que estavam direcionando falso testemunho contra Estevão. Só que Estevão, ele não deixava resquício de pecado aonde passava. E o problema de hoje é que tem crente que deixa resquício de pecado onde passa. O problema hoje de crente é que deixa resquício de falácia onde passa. O problema hoje de crente é que começa a namorar e vai para as esquinas escurinhas para poder namorar com mais satisfação. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: ei, eu te separei para uma grande obra, para com esse negócio. Quer namorar, namora direito, cada um na sua casa.
Que negócio é esse de crente, diz que é crente, mas fica um dentro da casa do outro, um fazendo coisa que não presta? Para com isso, crente. O Senhor te separou para fazer coisas ainda muito maiores que a dele. Estevão era um cara tão separado que quem olhava para ele dizia: santo ele é. Porque aquele que carrega uma palavra de Deus, aquele que tem contato com a palavra de Deus, aquele que tem contato com a oração de Deus junto ao seu coração, aquele que não se aparta da oração, aquele que não se aparta do clamor, aquele que não se aparta da palavra, ele sabe quando o Espírito Santo começa a catucar e está dizendo assim: ó, começa a sair disso, começa a parar de entrar no culto, e quando chega no final de semana quer tomar um copo de cerveja. Jesus está dizendo: ó, estou te medindo hoje aqui, estou medindo crente hoje aqui, porque eu quero os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não arruma contenda, ele não é contendeiro como esses da sinagoga que se levantava contra Estevão. Crente cheio do Espírito Santo, ele sabe até onde ele vai colocar o pé. Porque tem muitas vezes que nós colocamos o nosso pé aonde o Espírito Santo de Deus não está. Só que hoje Deus está procurando os Estevãos aqui nesta noite. Estevão que não adultera, Estevão que não fala mal do próximo, Estevão que é cheio do Espírito Santo e deixa de ser contendeiro e contendeira. Estevão cheio do Espírito Santo, que quando entra num templo como esse, cheio de irmãos, ele olha para a cara do irmão e diz: a paz do Senhor. E ele tem em seu coração a paz, porque tem gente que deixa a paz totalmente quando está aqui dentro, até dá paz, mas quando está longe disso aqui, desse ambiente de altar, eles se deparam um com o outro, um apontando o outro, um querendo matar o outro. E tem aqui gente assim? Eu acho que não, né? Mas o Senhor, o Espírito Santo está dizendo aqui, ó: para de ser contendeiro, para de andar por caminhos que eu não te coloco, para de falar com gente que eu não estou liberando para você dizer. Sabe por quê? Lá em Coríntios vai dizer que as más companhias e as más conversações corrompem o bom costume. Você está entendendo? Você está muito mal acostumado a andar com gente que não presta, com laia de gente que não presta. Chegou o tempo, igreja, de nós como igreja estarmos renovados no Espírito de Deus. Chegou o tempo, igreja, de sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo não só para pregar, aqui em cima e dizer que fala muito bem, porque o Senhor não procura eloquentes indoutos. A própria palavra vai dizer, lá no início de Atos, que Pedro, ele era iletrado. Eu sei que é bom estudar, eu sei que é bom fazer um seminário de teologia, mas a teologia de Estevão, a teologia de Estevão machucava o povo. A teologia de Estevão era diferenciado porque ele falava, mas ele andava correto. Lembra quando Saul estava endemoniado? Isso aqui é para crente, que vem para a igreja quase todo domingo, fala que está quinta, domingo, está todo culto, não perde um culto. Mas quando chega na hora de expulsar um demônio, ele não tem a disponibilidade para expulsar. E eu estou falando de gente também que tem cargo. Você se enche de palavra todo domingo, toda quinta-feira aqui para quê?
Você se enche e lança para Deus a sua adoração, para que você recebe o que da parte de Deus enquanto você vem aqui para este lugar, para este local? Você recebe o que? Presença de Jesus injetada na tua alma. Quando Jesus falava, ele tinha tanta graça, que quem olhava para Cristo falava assim: meu Deus, chega, estremece quando ele fala, rapaz. Olha como é que ele se comporta, rapaz. O cabra é diferenciado. Homem simples. Estamos dizendo aqui de um homem mais simples que existiu na face da terra. Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos de abaixar a bola e entender que a nossa vida, como homem e mulher de Deus, precisa de evangelizar, até mesmo quando não fala. Você evangeliza até quando você não fala. Se você, nessa noite, entrou aqui achando que o Senhor poderia te dar um melzinho na chupeta, o Senhor está falando assim: não, hoje é isso aqui que tem para hoje. É isso aqui que tem para você hoje. Está cortando aí, corta aqui também. Porque não há nenhum sequer na face da terra que não tenha pecado, que tenha que ser limpo durante a caminhada. Uns vão trabalhando diante de pecados expostos. Outros diante de pecados e comportamentos que também não agradam ao Senhor. Crente que fala demais, crente que fala do outro, crente que não se comporta em lugares. Não adianta nada, crente, você vir aqui 10, 20, 30 anos falando que está adorando ao Senhor, mas não tem perdido nada. A palavra de Deus vai dizer: porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, diz o Senhor Jesus por meio da tua palavra. Ué, tu quer ganhar tudo aqui nessa terra e quer esquecer das coisas que no mundo espiritual estão ocorrendo. Mas como saber disso, Michele? Por meio da palavra. A gente acha que está cheio só porque dá uns 10 pulinhos aqui falando que está cheio do Espírito Santo. Ei, mas é muito além disso. Não olhe para um crente e discirna, ou coloca uma régua nele para dizer que é tão crente porque dá 10 pulinhos, dá uma rodada aqui em cima, não. Porque é muito mais extenso do que você imagina. É quando nós nos deparamos no espelho, aí a gente não olha para o outro, não. A gente olha, sabe o quê? O espelho virado para a gente. O espelho hoje está sendo virado para você aí. Alguém está dizendo no seu coração: essa palavra aí não é para mim não. Ei, você entrou aqui, está precisando de ser podado. Tu entrou aqui nessa noite, eu não quero nem saber. A palavra do Senhor está dizendo: quer ser cheio do Espírito Santo, quer receber renovo do Espírito Santo, é para quem entra na guerra, é para quem não esmorece perante a perseguição, é para aquele que é afrontado todo dia pelo inimigo da sua alma, mas não esmorece. Já viu crente que por qualquer coisa ele quer parar na caminhada? Já viu crente dos mimimi? Mas eu não vou mais lá, porque a fulaninha fez isso comigo, porque o fulano não me abraçou, porque o pastor não colocou o meu nome e a minha foto no outdoor. Ó, Jesus está falando aqui, tá? Que isso, crente? Jesus está hoje descortinando as revelações no mundo espiritual. Aqui está dizendo para você: toma vergonha. Toma vergonha na cara. É tempo de sermos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Para ser cheio, coma da palavra. Quer ser cheio? Ora mais.
Já viu crente que só pede a gente para ficar orando? O povo da intercessão, coitado. E outra coisa, isso só acontece quando aperta o calo do crente. Por favor, em nome de Jesus, vamos ser como esse povo da igreja primitiva, em nome de Jesus. Lá tinha problema, aqui também vai ter. Porque aqui não tem perfeito e aqui não tem perfeição. Mas se nós como igreja nos unirmos em oração e buscarmos na palavra, não só aqui dentro, mas também dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro daquela faculdade. Quem tem sido você naquela faculdade? Lá dentro da tua escola, Jesus quer derramar graça e poder sobre a tua vida para você passar e alguém dizer: lá vai uma menina cheia do Espírito Santo de Deus. Sabedoria, diz a Bíblia, você não nasce com ela. Tem gente que tem, mas a Bíblia diz: peça a sabedoria. Sabe por quê? Porque Ele mesmo a dá, de forma liberada. Se nós não temos sabedoria, nós hoje vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Sabedoria para caminhar onde a gente for. Sabedoria para falar com o nosso irmão. Sabedoria para Deus, naquele momento de explosão, você contar de 1 até 10, beber 1 litro d'água e falar: Senhor, aqui eu não falo nada. Você entra nesse negócio. Essa parada que é contigo, Jesus, tira esse negocinho, esse resquício de amargura no meu coração, porque eu quero ser limpo. Quer ser limpo pela palavra? Leia a palavra. Quer ser limpo e cheio do Espírito Santo? Ore mais. Se orava uma vez, retire duas vezes pelo menos ao dia. Interceda ao Senhor. E outra, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Você está parado, está fazendo alguma coisa, mas você está clamando. Alguém parou para falar contigo, Janiele, mas você já está ligada. Alguém está lançando setinha para você, você está ligada, está falando: Senhor, poder no sangue de Jesus. Senhor, nesse papo aqui eu não vou entrar, não. Senhor, em nome de Jesus. E vai saindo de mansinho. Está entendendo, crente? Não vá para perto do pecado com passos largos. Lembra de José? Que deixou totalmente a sua túnica. A mulher, de Potifar, ela vai pegar a túnica, porque a mulher acha ele muito bonitinho. Há uma graça em José. Quando ela olha, algo aflora dentro dela, um sentimento aflora dentro dela. E ela, com aquele espírito que invade a alma dela, de prostituição, ela casada, sendo casada, ela quer José. Gente, eu não organizei nada disso para falar, em nome de Jesus. Sabe o que José faz? Ele sai correndo de perto daquela mulher. Eu imagino que aquela mulher, pastora Mary, ela não era qualquer uma mulher, era uma mulher cheirosa. Ela é uma mulher assim bonita, afeiçoada, com uma bela roupa. Não olhe o exterior. Pare de olhar pelo exterior, pelo que tu vê por fora. E outra, não olha pelos teus sentimentos, porque o teu sentimento, ele te leva à perdição. O coração do homem é enganoso. Você quer ir de passos largos para entrar em uma situação que Jesus está dizendo: sai disso aí, rapaz. Sai disso aí, mulher. Varoa, sai desse negócio de ficar aí no meio do WhatsApp com conversinha com o homem, em nome de Jesus. Está na hora de nós, como crente igreja, ser revestido desse poder, e Jesus conta com você. Ele não te lança para fora, Ele quer tratar você dentro da olaria. Está quebrado, está manchado, Jesus hoje te coloca nessa olaria e te coloca no arremate de Jeová. Calavachandarava sobre. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, está podando.
Você sabe qual é a intenção que está no teu coração. Eu não estou falando de alguém que vai mandar um WhatsApp: oi, a paz do Senhor, meu irmão, é isso que tem para fazer, dá para você fazer, dá, não dá, amém. Estou falando de gente que estende papinho. Eu estou falando de gente que vai estendendo, quando vê, está no fundo do poço e não sabe por que entrou. Sabe sim, a gente sabe sim. Vamos fazer igual José, nem que deixe a nossa capa, mas a gente vai ficar ileso. A gente vai ficar ileso, salvos no Senhor, salvos no Senhor. Ah, mas irmã Michele, eu já caí, e para mim não tem mais jeito. Eu até entrei aqui nessa noite, mas eu me sinto tão sujo, pelas coisas que eu já cometi, pelos pecados que eu já cometi, que eu não consigo nem mais chorar na presença de Deus. Eu não consigo nem mais me conectar com Deus, Michele. Eu quero dizer uma coisa para você. Se nesta noite, tu abrir o seu coração, de forma verdadeira, em arrependimento, a tudo aquilo que você fez, o Senhor hoje vem para te lavar todinho. Jesus hoje veio com uma bacia, Jesus hoje veio com uma água. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Ele está te trazendo para o meio hoje. E é como se eu visse aqui neste momento muitas bacias, e Jesus indo lavar os pés da pessoa. Olha Jesus lavando os pés aqui hoje. Ó Pedrinho, Pedrinho falando com Jesus. Jesus, lava meus pés não. Lava não, Senhor. Lava não, não sou digno. Aí o que Jesus fala para Pedro? Ô Pedro, eu preciso de fazer isso para que se cumpra tudo aquilo que já foi dito e entregue. Aí Pedro, como ele não é bobo nem nada, ele sabe com quem ele estava direcionando a conversa. Aí ele diz assim: ah, Jesus, então não lava só os meus pés não, lava o meu corpo todinho. Oh Jesus, eu estou sentindo a tua lavagem aqui em mim, Senhor. Eu estou sentindo, Jesus, você lançar a mão nos meus pés agora, Senhor, e começar a lavar os meus pés, Senhor. De repente você passou por alguma situação na tua vida que seus pés andou por caminhos que ficaram sujos. Mas Jesus está se apresentando aqui nesta noite e está começando a lavar pé de crente aqui nessa noite. Porque chegará o momento dele dizer para você: ei Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Eu estou dizendo aqui de um povo que foi crescendo, e quanto mais o evangelho ia, mais se estendia. Quanto mais tinha perseguição, mais o povo crescia. E outra, aquele povo não era um crente de mimimi não, aquele povo era um povo que era retado no Senhor. Ah, tem alguém levantando contra a minha vida. Aí eles nem, irmãos, olha eles se reunindo. Irmãos, estão fazendo aí uma patotinha, estão querendo me matar. Estão querendo acabar com os líderes da igreja. Sabe o que eles fazem? Não. Tem muita gente aqui reunido. Eles podem até ser mais, mas nós somos também muitos no Senhor. Porque aquele que anda com Cristo, ele não anda sozinho. Aquele que anda com o Espírito Santo, ele não fica sozinho. Ele deixou o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. Você só não está conseguindo
entender o que ele está dizendo para você, mas aqui nesta noite, em nome de Jesus, está sendo ministrada uma porção liberada para a tua vida, para tu entender. Chegou o tempo da igreja do Senhor se levantar como homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nessa palavra? Aleluia. Aleluia. Tá doendo, tá? Mas ele sara. A ferida tá aberta, tá? Mas ele ata. Ah, irmãos. Que cantarava raia suriandarava sopra. Olha o povo contra o Estevão. Versículo 54 do capítulo 7. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Jesus. Sabe por causa disso? Só porque eles estão assim, dessa maneira? A raiva era tanta deles, que eles rangiam os dentes. É alguém querendo pegar alguém vivo ainda, e botar uma cova e enterrar vivo, de tanta raiva. Sabe por causa de quê? Por causa da palavra. Capítulo 7, Estevão vai decorrer ali, praticamente uma parte inteira assim da Bíblia. E aquele povo fica com tanta raiva, com tanto ódio, do que estava sendo dito ali. E eles rangiam os dentes, de tanto enfurecidos que eles estavam. Qual o objetivo daquele povo da sinagoga? Era calar a igreja. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Tem alguém fazendo carinha feia para Estevão, e a cara é tão feia que dá até medo. Mas ele não observa a cara que estão fazendo, nem o ranger dos dentes que eles estão aprontando. Estevão vai olhar para aquela situação? Não vai. Para onde Estevão olha? Quando tem um povo enfurecido contra a vida dele, tentando pegar ele para matar, para levar para a cova. Ele fita os olhos no céu. Enquanto tem alguém querendo matar um povo sedento, cheio da presença do Espírito Santo, tem alguém que está fitando os olhos e olhando para a glória. Ah, isso aqui é muito lindo, cara, porque, sabe por quê? Isso não é para qualquer um não, rapaz. Eu estou dizendo para você que o evangelho é de facilidade, não. Se tu entrou aqui nessa noite querendo a chave da casa própria, a chave do carro, não. Estamos aqui com o tratamento de Jesus na minha e na tua vida, e dizendo assim, eu estou te poldando para você viver o extraordinário do céu. Porque o evangelho, ele só não vive nessa esfera. É muito mais além. É eterno. Se tu carrega presença de Deus, então entenda, você vai passar sim por provações. Você vai passar sim por perseguições. Mas se tu está buscando, se você está buscando a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, tu vai caminhar. Alguém vai te parar para falar uma afronta e você vai olhar para o céu e dizer, o Senhor é o meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Você vai declarar a palavra, em vez de amaldiçoar, xingar um palavrão para aquela pessoa, tu vai meditar na palavra e vai começar a balbuciar a palavra. Eu sei que isso é muito difícil, mas se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sim conseguir viver esse tipo de evangelho.
Olha aqui para a gente finalizar. Jesus. Falei tudo que eu estudei muita coisa. Mas o Senhor faz como Ele quer. Não estamos aqui apontando o pecado de ninguém. Só estamos aqui abrangendo que nós precisamos de ser limpos pela palavra do Senhor. Então, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos. Fala isso para mim em nome de Jesus, e fala para Jesus ouvir. E pondo-se de joelhos. Enquanto apedrejavam Estevão, ele fazia o quê? Fala com mais força. E pondo-se de joelhos. Enquanto apedrejavam Estevão, ele fazia o quê? O que é que você vai fazer quando a tribulação vier contra a tua vida? O que você vai fazer quando vier aquela mulher enganosa? O que tu vai fazer quando vier aquele varão que parece que é varão, mas não é varão nada? Vai se pôr de joelho. O que você vai fazer quando alguém chegar perto de você para poder contar uma historinha mal contada? Chegou o tempo. O Senhor está saculejando a nossa vida assim hoje. E pega aí na mão do teu irmão e se levante em nome de Jesus, que a gente já vai terminar. Pega na mão dele aí em nome de Jesus. Que ele achandarava sobre. Começa a saculejar ele assim, ó. Mas saculeja com força, irmão. Pensa que tu tá no Maracanã lá e você tá naquele gás todo, querendo torcer pelo teu time. Hoje não, hoje aqui é pela presença do Espírito Santo. Tu será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É alguém te apedrejando e você, ó, se colocando de joelho. É uma situação se apresentando e você se colocando de joelho. É você mesmo querendo se diminuir. É você se colocando de joelhos. É você mesmo compreendendo e sabendo que sozinho você não pode fazer nada.